Continua falando, então, que entrou em vigor, agora há pouco, o acordo para a libertação de reféns por parte do Hamas e de Israel. O grupo terrorista divulgou o nome das 3 reféns, mulheres que serão as primeiras aí a serem soltas. Israel preparou todo um aparato médico para receber essas vítimas e deve começar Começou, na verdade, né, Fabrício? O Fabrício está aqui comigo. Começou às 11 horas da manhã. O cessar-fogo, na verdade, entrou em vigor hoje, desde o início do conflito, em outubro de 2023, mais de 48 mil pessoas morreram. O acordo será dividido em etapas e prevê a liberação gradual de reféns em poder do Hamas e a retirada de tropas israelenses do território palestino, que deve ser reconstruído. E é importante falar também o nome dessas mulheres que o Fabrício tem em mãos agora e que essas mulheres, acredito que já estão ali, já prontas para serem libertadas. Isso, Fabrício? Prestes a serem libertadas, Elisa, exatamente. A gente está falando aqui de Romy Gonen, Doron Steinbrecher e Emily Damari. 3 reféns levadas pelo Hamas para a faixa de Gaza no dia 7 de outubro de 2023, que estão na faixa de Gaza há mais de 400 dias, prestes a serem libertadas, então, prestes a voltarem para Israel. A gente tem imagens, não te cortando, são imagens ao vivo, é importante a gente pontuar. Exatamente. E o Fabrício sabe exatamente, do lado aqui esquerdo, Fabrício, a gente vê o apoio médico, a entrada ali, até mesmo onde entram os caminhões de ajuda humanitária, não é isso? Ao lado esquerdo a gente vê imagens ao vivo da prisão de Ofer, lá em Israel. Tá. Ok. Uma das prisões que devem ter prisioneiros palestinos libertados também nas próximas horas. Corrigido. E do lado direito, a gente tem imagens aqui de uma manifestação também em Israel, em Tel Aviv, a chamada Praça dos Reféns, onde a maior parte das manifestações tem ocorrido ao longo desse último ano. A gente lembra, né, claro, que há um número muito grande de manifestações, inclusive contra o governo de Benjamin Netanyahu, por conta da questão dos reféns. Muita pressão dos familiares e amigos, de toda a opinião pública, digamos assim, israelense, contra o governo, pela demora em algum tipo de acordo, pela demora em conseguir trazer esses reféns de volta para casa. Mas a gente aguarda toda essa movimentação, eles, que deve ser supervisionada, inclusive, por oficiais, por funcionários da Cruz Vermelha, que fazem, então, essa intermediação nesse momento, que vai chegar à faixa de Gaza, que já está na faixa de Gaza, melhor dizendo, para levar esses reféns de volta para Israel. E aí, assim que esses reféns chegarem em Israel, eles devem ser levados de helicóptero para um hospital e passar algum tempo ali no hospital. Não se sabe exatamente quanto tempo, mas será feita uma avaliação médica, será feita uma avaliação psicológica para ver se há necessidade de algum tipo de tratamento, fazer, enfim, todo um check-up médico ali, psicológico, em cada um desses reféns. Lembrando que o acordo prevê pelo menos 3 reféns soltos por semana, ao longo dessas 6 semanas da primeira fase de acordo de cessar-fogo, e um total, então, de 33 reféns nessas 6 primeiras semanas. Ou seja, no mínimo 3 por semana, mas até o final do período tem que totalizar 33 reféns israelenses deixando a faixa de Gaza, indo de volta para Israel. Prioridade para as mulheres, para as crianças e homens acima de 50 anos. Mulheres que, inclusive, incluem tanto civis quanto militares. A gente sabe que existem militares israelenses levados como reféns para a faixa de Gaza, mulheres e homens. Os homens militares devem ser os últimos a serem liberados. Prioridade também, inclusive, para os reféns que ainda estão vivos. A gente sabe que há cerca ali de 90 a 100 reféns israelenses ainda na faixa de Gaza e pelo menos 1/3, segundo o exército israelense, já estaria morto. Mas os restos mortais também estão incluídos neste acordo de cessar-fogo, até por conta de uma tradição da religião judaica que garante que o enterro, a morte, ela só é confirmada quando você tem um corpo para enterrar. Antes disso, não há um morto propriamente dito. Então a gente vai acompanhar, porque a estimativa era de que essa troca ocorresse às 11 da manhã no horário aqui de Brasília, agora 12:05, ainda não foi feita a troca, mas isso deve acontecer já nos próximos minutos. Certamente a gente vai acompanhar aqui ao vivo no Fast News. Muitas manifestações também das autoridades. Logo mais, quem deve falar sobre esse caso é o presidente Joe Biden, lá nos Estados Unidos, ele que está na Carolina do Sul cumprindo a sua última agenda como presidente americano, mas ele vai falar logo mais também, fazer um pronunciamento sobre esse cessar-fogo. Lembrando, claro, Biden, atual presidente dos Estados Unidos, e Donald Trump, que assume o cargo amanhã,
são dois dos responsáveis pela mediação desse cessar-fogo. O cessar-fogo foi mediado entre Estados Unidos, Egito e Catar, mas nas últimas semanas as equipes do presidente Joe Biden e do presidente Donald Trump trabalharam em conjunto para fechar essa negociação. E o Segre está aqui com a gente também. Assim que a gente fala do nome, né, Donald Trump, as mediações elas foram mais rápidas e esse cessar-fogo provavelmente teve mais aí peso por conta de Trump. Eu lembro, Elisângela, quando o então candidato falou que se ele ganhasse, essa situação seria resolvida rapidamente. Ele vai assumir no dia de amanhã e o acordo está praticamente feito. Nunca saberemos qual foi a importância de cada uma das equipes, né? Da equipe de Joe Biden, a equipe de Donald Trump, mas o importante é que esses sequestrados estarão com as suas famílias, aqueles que ainda estão vivos, graças a Deus, e a solução está sendo encaminhada. Então, quando a gente pretende colocar atribuições a um lado ou ao outro da ideologia, nós observamos que durante bastante tempo, desde aquele outubro fatídico com a invasão de Hamas no território israelita até agora, o governo Biden não tem conseguido nenhum resultado efetivo. E agora parece que sim, mas o importante nesse caso não é atribuir cucardas a quem conseguiu, e sim a liberação daqueles que há muito tempo não conseguem ver os seus seres queridos. E Fabrício, a gente viu aquela imagem, a gente pode falar dos prisioneiros, inclusive, porque foi uma troca. E essa troca também está no acordo desses prisioneiros que estão em Israel. Sim, exatamente. Eu falava aqui sobre a prisão de Ofer, que a gente acompanhava as imagens agora há pouco. Olha só, agora algum tipo de comemoração ali na Praça dos Reféns em Tel Aviv. Será que a gente tem o áudio? A gente tem, Felipe? Ele vai verificar enquanto... Ah, tem o áudio. Veja só, acho que não gritam nada específico, parece, né? Mas há algum tipo de comemoração. Claro, há muita ansiedade nesse momento. Com certeza, né, muita expectativa. Exatamente. A gente vê há pouco também imagens de amigos ali de uma das reféns que será liberada daqui a pouco, a Emily, aguardando a chegada dela. Claro, há muita ansiedade por parte de toda a população israelense, por parte de toda a população palestina também. Como você falou, esse acordo de cessar-fogo, ele inclui a libertação também de prisioneiros palestinos, a prisão de Ofer, que a gente acompanhava as imagens agora há pouco. Há uma série, agora a gente volta a acompanhar imagens de lá, há uma série de ônibus ali na frente. Essa prisão ela fica ali na Cisjordânia. Cisjordânia que é oficialmente um território palestino, mas que parte da Cisjordânia é ocupada por Israel. Há diversos assentamentos israelenses por ali. E esses ônibus e vans que a gente acompanha na imagem, Elisângela, para quem nos acompanha por imagens aqui, eles vão levar esses prisioneiros palestinos embora. São pelo menos 90 palestinos que devem deixar a prisão hoje, incluindo 69 mulheres e 21 adolescentes, ou pelo menos 21 menores de idade. Não sei exatamente se são adolescentes ou crianças, mas 21 menores de idade. Então a gente tem acompanhado toda essa movimentação, isso vai gerar certamente muita ansiedade, e agora a gente tem a confirmação, neste exato momento, segundo a Cruz Vermelha, a troca de reféns está sendo feita neste exato momento. Informação confirmada pela Cruz Vermelha e também por líderes do Hamas, confirmando então que a troca de reféns acontece neste exato momento. A gente vai ver se vai chegar algum tipo de imagem para a gente em relação a isso, porque eles são levados ali primeiro para uma área militar controlada, como a gente falou, serão levados de helicóptero para um hospital totalmente preparado para receber esses reféns. A gente acompanhava até ontem, quando foram divulgadas as imagens do hospital, quando o exército israelense fez uma vistoria na instalação, mostrando até que há salas especiais para as crianças que serão levadas para lá, com até alguns brinquedos, ali um ambiente lúdico, a gente pode dizer assim, um ambiente confortável para que esses reféns possam então passar por essa primeira avaliação. E aí a gente, claro, vai acompanhar todo tipo de movimentação. A gente lembra também, né, Elis, ao longo desses últimos 15 meses de guerra, alguns outros reféns também foram liberados em acordos ali paralelos, eventuais, né? Um caso ou outro, algumas idosas, por exemplo, que tinham alguma fragilidade maior de saúde, e todas elas passaram por esse processo um pouco mais lento, né? Até entre serem libertadas e, digamos assim, retornarem à sociedade, não é exatamente um processo rápido, né? Até o trauma psicológico é indiscutivelmente muito grande. E Segre, você acredita que esse cessar-fogo, entre aspas, temporário, ele deve acontecer bem conturbado, com tensões, porque este primeiro momento já foi tenso.
a demora da lista a gente pode citar em primeiro lugar. E espera-se que também Israel liberte aí quase 2.000 prisioneiros palestinos. Você acredita que isso vai acontecer de forma orgânica, tranquila ou não? Muitos entraves aí no decorrer desse cessar-fogo. Sempre tem entraves, Elisângela. Estamos falando de pessoas, estou me referindo à ação terrorista do Hamas, que não tem como objetivo incomodar, tem como objetivo exterminar o povo judeu. Então é difícil, eles não acreditam que tenham mudado essa observação, essa vontade. Esse foi o problema principal, quando você está falando, de um lado, sobre a possibilidade de convivência, estabelecer um território palestino, como foi proposto, inclusive, pela diplomacia brasileira, lá em 1947-48, que não foi aceito pelos próprios dirigentes palestinos. Essa poderia ser uma opção. Mas do outro lado, do lado do Hamas, eles querem exterminar os judeus. Então é uma situação de paz, eu te diria que mais que uma guerra fria, seria uma paz quente, como disse sempre o Marcos Trujillo. E é uma vontade da população mundial de evitar esse tipo de guerra, sobretudo tipo de guerras que tem a ver com a religião, que são muito fortes em termos das acreditações de cada um, né? O que cada um acredita como válido, e que se alguém não está de acordo, a opção é matar esse alguém. Isso é muito complexo. Mas o fato de ter avançado nessa possibilidade de paz me parece sempre muito melhor que estar no meio de um conflito armado em que, com certeza, muitos civis perdem sempre a vida. E, Fabrício, só para a gente complementar aqui, tem uma criança também que deve ser libertada agora às 11, que era para ser às 11 horas da manhã, ainda está esticando esse horário, ainda a gente não tem nenhum sinal ali dos reféns, mas uma criança está entre os reféns ali. Sim, exatamente, a gente está falando do Kfir Bibas, que completou 2 anos agora há pouco, inclusive a imagem lá do 7 de outubro, dele sendo levado junto com a mãe, o irmão, o mais velho também, aos prantos, os dois completamente, a mãe com uma cara completamente aterrorizada. Isso em um kibutz próximo à faixa de Gaza, marcou bastante e ele se tornou um dos, digamos assim, símbolos desses reféns que acabaram sendo levados para a faixa de Gaza. Como eu falei ontem, houve uma manifestação muito forte lá em Tel Aviv, envolvendo a questão do cessar-fogo, do acordo pelos reféns, e a imagem dele foi muito divulgada, foi muito trazida em consideração justamente por conta disso, porque é a data do aniversário de 2 anos, uma criança que foi levada ainda antes de completar 1 ano de idade, foi levada refém para a faixa de Gaza. E Kibutz foi uma região que foi muito atingida, imagens inclusive da própria roupa dos terroristas, gravando todo aquele desespero, conflitos, tiros, mortes e os sequestros, foi uma área que ficou assim sombria e muito triste. Exatamente, tem vários kibbutzim ali próximos à faixa de Gaza, né? Uma série de kibbutzim, são comunidades pequenas, assim, bastante compartilhadas entre si, digamos assim, entre os moradores. Bem vizinhos ali. Exatamente, exatamente. É uma coisa até, digamos assim, bastante rural, bastante agrária ali nessa região próxima à faixa de Gaza, que foi justamente onde os terroristas atacaram em 7 de outubro, pela proximidade. A gente está falando aqui, alguns kibbutzim ficam a cerca de 2 quilômetros da faixa de Gaza. Então é realmente um espaço muito curto, muito apertado ali entre um local e outro. Essa família, a família Bibas, inclusive, depois foi relatado que ela planejava se mudar da região ali onde eles viviam, no kibutz, em direção às colinas de Golã, justamente por conta desse temor que eles tinham envolvendo essa distância da faixa de Gaza.